Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer é, outros exemplos de equações aqui para a gente poder encontrar a raiz da equação. E na última aula a gente deu uma introdução, resolveu alguns exercícios e hoje vamos resolver outros. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Bom, temos duas equações aqui. Vamos para essa primeiro. No último vídeo, a gente encontrou que o x ele estava do lado esquerdo, então isso facilitava logo nossa vida. Aqui o x está do lado direito. Muita gente confunde ao resolver. Por quê? Porque o normal é encontrar o x do lado esquerdo. Para a gente poder encontrar qual o seu valor, a gente geralmente deixa ele do lado esquerdo. Só que ele aqui do lado direito, isso não vai dificultar em nada a nossa resolução. Vamos resolver aqui para a gente ver. Bom, a gente tem o seguinte, como a gente quer encontrar o valor do x, eu vou logo passar ele para o lado esquerdo para a gente não confundir. Então, como eu vou passar ele para o lado esquerdo e o 4 está multiplicando ele, o 4 vai vir junto com ele para o lado esquerdo, certo? A gente falou na última aula que quando a gente muda um número de sinal da igualdade, quando a gente muda um número do lado da igualdade, a gente muda o sinal. Então, se ele está do lado direito e vai vir para o lado esquerdo, em vez de mais, ele vai vir menos. Então, ele vai vir menos 4x. Esse 2 aqui ele não tem sinal nenhum, mas quando não tem sinal nenhum é mais. Então, mais 2 igual a 2. Esse daqui eu conservo, certo? Agora eu tenho o seguinte, como eu quero encontrar o valor do x, os números que estão junto dele tem que ir tudo para o outro lado. Primeiro a gente vai com esse daqui. Então isso aqui que eu não vou mexer eu conservo. Então eu repito, menos 4x igual, conservo esse 2. E esse 2 que está mais aqui, para ele trocar do lugar da igualdade, ele tem que vir com o sinal trocado. Se ele está mais, ele tem que vir menos 2. Na verdade, ele tem que vir com a operação inversa. Se a operação é mais, a operação que tem que vir tem que ser menos, certo? Então, eu obtive aqui 2 menos 2. Certo, então aqui eu tenho o seguinte, menos 4x eu conservo, igual a 2 menos 2 dá zero. Observa que surpresa. Então, se eu tenho 2 menos 2 dá zero, certo? Então, eu quero ainda encontrar o valor do x. Então, o número que está junto dele tem que passar para o outro lado com a operação inversa. Se aqui a operação é multiplicação, a operação que vai vir cá do outro lado vai ser divisão. Então, o x eu conservo ele sozinho. E o menos 4 que estava em cima multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo, menos 4, certo? Porque a operação era a multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui vem menos 4. Então eu obtenho que x igual a 0 dividido por menos 4. Então 0 dividido por qualquer número, exceto 0, vai ser sempre 0. Então eu posso dividir 0 por qualquer número, menos pelo próprio 0, que vai dar indeterminação. Então não existe aqui nos números reais. Então 0 dividido por qualquer número vai ser 0. Então eu obtenho que a raiz aqui é 0, certo? Seguindo essa lógica que a gente resolveu, vamos para essa daqui. Eu quero encontrar o valor do x, eu vou logo passar o x e todo o número que está junto dele, multiplicando para o lado esquerdo. Aqui não tem sinal nenhum, mas aqui sempre tem um mais, quando não tem sinal nenhum. Então, para mudar de lado da igualdade, vai vir para o lado de cá menos. Então, vem menos 2x. Aqui não tem sinal nenhum, mas quando não tem é mais. Então, menos 2x mais 5 igual a... Isso daqui já mudou de lado da igualdade, sobrou apenas o menos 1. Como o menos 1 não mudou de lado, continua menos 1. Quero encontrar esse valor aqui do x. Então, eu conservo ele por enquanto, o número que está junto dele. E o número que está aqui tem que ir para o outro lado. Então, como a operação aqui é mais, a operação é adição, ele vai vir do outro lado, o menos 1 eu conservei, ele vai vir do outro lado menos 5, certo? Porque estava mais, veio menos. Então, eu conservo aqui por enquanto, menos 2x igual a menos 1 menos 5 dá menos 6. Por quê? Porque eu estou juntando duas coisas negativas. Ou falando de outra forma, devo 1, faço outra dívida de 5. Então, vou ficar devendo 6. O menos é como se fosse uma dívida. Certo? Agora eu tenho o seguinte. Menos 2x igual a menos 6. Quero encontrar o valor do x. Então, o x ele tem que ficar sozinho aqui.
O menos 2 que está aqui, ele está multiplicando o x, certo? Então a operação que existe aqui é multiplicação. Se a operação aqui existe é multiplicação, quando ele passar para o outro lado, ele vai ter que passar com o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então fica o menos 6 eu conservo, e o menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 2, ok? Então isso aqui vai ser 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, x igual a 3, certo? Super simples. Eu vou fazer mais dois exemplos aqui. Aqui estão os outros dois exemplos. Eu tenho aqui primeiro 2 igual a x mais 6. Então, eu tenho que passar o x logo para o lado esquerdo para não complicar a nossa resolução. Então, eu venho cá. Quando ele está com sinal de mais aqui. Quando ele muda de lado da igualdade, ele vem menos. Então, menos x mais 2, porque aqui não tem mais nenhum, mas é como se tivesse, é igual a mais 6, certo? Quero encontrar o valor do x, então o valor que está aqui, o x eu vou conservar, o número que está aqui tem que ir para o outro lado com sinal trocado, o igual eu repito, mais 6 eu conservo, o 2 que está positivo vem para o lado de cá negativo, então fica menos x eu conservo, igual a 6 menos 2 que dá 4. Observe que eu encontrei aqui o valor de menos x e não o valor de x, certo? Eu quero encontrar o valor de x. Muita gente obtém aqui essa resposta e já deixaria como certa. Mas a pergunta é o valor a raiz da equação. A raiz de uma equação é o valor de x e não o de menos x. Então, para encontrar o valor positivo, a gente tem uma regra aqui que sempre que o x der negativo, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu multiplico toda a equação por menos 1, eu mudo o sinal de toda ela. Eu não mudo apenas de um lado. Então, eu posso mudar o sinal de toda ela dependendo da minha vontade, certo? Desde que eu mude o sinal dos dois lados. Então, eu estou multiplicando por menos 1, então isso aqui tudo vai mudar de sinal. Então, aqui é menos, vai virar mais. Então, vai ficar x é igual a... O 4 estava positivo, vai ser menos 4, certo? Outra explicação de por que a gente pode fazer isso. Observe o seguinte, aqui eu tinha menos x igual a 4, certo? O que é que eu falei que quando eu mudo um número ou uma letra do lado da igualdade, eu mudo o sinal, certo? Vou botar o sinal de igualdade aqui no meio. Observe que eu tenho menos x do lado esquerdo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse menos x para o lado direito. Se eu colocar ele e mudar de lado da igualdade, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o sinal. Então tá menos x vai virar mais x, certo? E o 4 está do lado direito, eu vou trazer ele para o lado esquerdo. Se eu trouxer ele para o lado esquerdo, o sinal de mais que tem aqui vai ser menos. Vai ser menos 4, certo? Então o que foi que eu obtive aqui? X igual a menos 4, certo? Aqui x igual a menos 4. Só está invertido a ordem aqui da igualdade, mas aqui é o mesmo resultado. X igual a menos 4 ou menos 4 igual a x é a mesma coisa, certo? Então, por isso que eu posso multiplicar por menos 1 toda a equação, porque se eu mudar de lado da igualdade, eu mudo o sinal, certo? Então, por isso que eu posso fazer isso. Então, o resultado aqui é x igual a menos 4, certo? Então, para o último exemplo, eu tenho aqui o seguinte. 5x menos 3 igual a menos 2. O 5x já está aqui, eu apenas conservo 5x. O 3 que está negativo, ele vai passar para o outro lado com sinal trocado, vai passar positivo. Então, 5x igual a menos 2. Aqui está menos 3, vai vir mais 3. Então, 5x igual a menos 2 mais 3. Eu devo 2. Pago 3, fico com quanto? Fico ainda com saldo positivo de 1, certo? Então, eu quero encontrar o valor do x. O número que está aqui é o 5, ele está multiplicando. Então, ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, o x eu conservo, vai ser igual a 1 dividido por 5, certo? 1 dá para dividir por 5? Não. Então, quando não dá para fazer a divisão, eu simplesmente já obtive o resultado, certo? Então é isso, super simples. Qualquer dúvida aí podem perguntar. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima.